Hoje vamos começar com um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 13 e versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aleluia. Hoje, antes de me alongar naquilo que eu ensino, gostaria de encorajar aquelas pessoas que se calhar não têm um lugar de registro. Por causa de serem estudos da palavra de Deus, é muito importante que nós tenhamos o hábito de escrever, de registrar. Estamos a ler um texto que está em Juízes, no capítulo 13, versículo 5. Eu quero explicar nesta primeira etapa, nesta primeira fase, a respeito da instrução no percurso de vida. A instrução que um filho recebe no percurso da sua vida, a instrução que um pai tem que dar ao filho no percurso da sua vida, porque é algo muito, mas muito importante. Pode até parecer que os pais têm sido chatos, mas as instruções que os pais dão são verdadeiramente relíquias que moldam a nossa vida. São relíquias, são preciosidades que moldam a nossa vida, de tal maneira que as pessoas que se beneficiam dessas relíquias, geralmente, o seu futuro tem sido promissório. Geralmente são pessoas que conseguem lidar com essa vida com uma consciência mais preparada para enfrentar cada desafio que vier pela frente. Se olharmos para a experiência de vida que os pais têm, normalmente é uma experiência maior que os filhos. Então isso já é uma vantagem em relação aos seus filhos. Lemos um texto onde a Bíblia fala do processo do nascimento de Sansão. Se você olhar, a Bíblia fala que quando o anjo falou com a mãe, deixou ficar uma instrução. Instrução essa que era extremamente útil para a vida de Sansão. A instrução que ficou tinha relação com o futuro de Sansão. E nós vemos que quando a mãe recebe a instrução, a história diz que o pai, quando ficou sabendo, também pediu ou desejou que tivesse o privilégio de receber da mesma instrução, porque a instrução não era apenas sobre a vida do filho, falava também sobre a mãe, no que diz respeito a consumir muito vinho. E quando nós olhamos para a específica instrução sobre Sansão, Sansão nasceu com uma missão esclarecida, uma missão designada, que era de começar o livramento a Israel dos filisteus. Os filisteus oprimiam os israelitas. E por causa dessa opressão, Deus, através da vida de Sansão, planifica, projeta iniciar o livramento. Projeta iniciar o livramento. E é importante que a gente repare muito bem para a questão iniciar o livramento. Quando Deus chama alguém, Deus tem um começo com o chamado dele e tem um ponto final com o chamado dele. Se olharmos para a vida de João Batista, nós conseguimos perceber que ele foi chamado para pregar o arrependimento e preparar para o ministério de Jesus Cristo. Então, existia uma meta, um começo e um fim. E Sansão, nós estamos a encontrar aqui que a mãe recebeu a instrução que ele iria iniciar o livramento do povo de Israel contra os filisteus. O que quer dizer que quando um ministério é estabelecido, ele tem um começo e tem um fim. E quando a pessoa não percebe o começo e o fim, às vezes pode se perder ao longo do percurso. O que quero dizer? Se você é um chamado por Deus, você é um ministro da palavra, você tem um chamado apostólico, um chamado pastoral, profético, evangelista ou de mestre, seja qual for o seu chamado,
é muito importante que tenhas uma clareza sobre em que áreas Deus te chamou. Começa de onde e termina onde. Porque muitas vezes, quando nós não conhecemos o limite, nós vamos a extremos que colocam em risco a nossa própria vida. Sansão não vinha para livrar Israel, vinha para iniciar o livramento de Israel contra os filisteus. Então, esta meta que Deus estabeleceu para a vida dele era uma meta conhecida pelos seus pais. Daí que, para que esta meta pudesse se cumprir, ele precisava ser um homem forte, um homem com uma força extraordinária. E o segredo para que ele tivesse a força extraordinária foi dado aos pais. Porque quando ele nasce, os pais é quem estavam a cuidar dele. E ao cuidar dele, os pais receberam a específica instrução que dizia: este filho que darás à luz, sobre a sua cabeça não passará navalha. Por quê? Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. A consagração de Sansão era desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe ele estava consagrado. E quando a Bíblia fala que o anjo deu uma instrução à mãe de Sansão, ficou claro que durante os dias de vida não devia passar navalha sobre a cabeça dele. Passar navalha sobre a cabeça dele tinha a ver com cortar o cabelo. Não devia cortar o cabelo. Aleluia. E essa instrução era um condicionamento que Deus havia estabelecido para que na sua fase adulta, no cumprimento do seu ministério, ele tivesse a força física necessária para que de fato pudesse cumprir com perfeição o chamado que Deus havia dado na vida dele. O que quer dizer? Deus chama pessoas para uma certa área, uma certa missão, mas é importante perceber o que condiciona para que nós estejamos cumprindo aquela missão com perfeição. Para cada um há um condicionamento. Aleluia! Para cada um há um condicionamento. Não é por acaso que João Batista vivia lá no deserto, alimentando-se de gafanhoto, mel silvestre, e isto ali fazia parte daquilo que era o condicionamento dele, fazia parte daquilo que havia sido profetizado sobre a vida dele. Independentemente daquilo que podia acontecer no seu dia a dia, ele podia se sentir encaixado, enquadrado, enquanto estivesse a viver daquele jeito. Não quer dizer que todo outro homem de Deus que não estivesse a viver como João Batista não fosse suficientemente ungido para fazer a obra do Senhor. Se nós olharmos para Jesus, Jesus esteve no deserto, mas quando esteve a se consagrar, a Bíblia não menciona que ele vivia lá. Aleluia! Então nós temos que perceber que para cada chamado existe um condicionamento, existe um território, existe uma área, existe uma missão. Louvado seja Deus. Então, imagine agora Sansão a crescer. Imagine Sansão a crescer. Imagine Sansão na sua adolescência com seus amigos. Os seus amigos na infância podiam passar navalha, mas ele não podia. Os seus amigos na infância podiam ser criativos no cor do seu cabelo, mas ele não podia. Por que ele não podia? Porque Deus havia estabelecido que para que aquilo que era a missão que ele havia declarado ou decretado para a vida de Sansão, um dos condicionamentos é que ele não podia passar navalha sobre a cabeça. Quantas vezes os filhos não se veem desafiados a ter limitações ou a viver com alguns limites estabelecidos pelos pais, sem perceber por que os pais estão a colocar essas limitações? Às vezes os pais têm um projeto para os filhos. Às vezes os pais têm uma visão para os filhos. Às vezes os pais estão a ver alguma coisa para que venha a acontecer com os seus filhos. E aquilo que eles estão a ver, muitas vezes, eles percebem que para que o filho chegue a estar, de facto, do jeito em que eles estão a imaginar, é importante que o filho venha a se precaver de algumas coisas. Aleluia! E alguns desses momentos em que os pais trazem, por exemplo, proibições para as nossas vidas, nós chegamos a pensar como filhos que eles estão a ser demasiadamente chatos. Hoje é o dia em que eu estou a falar com filhos. Se você é um filho, fica a saber que o seu pai vai trazer uma certa limitação em alguns aspectos na sua vida. Você verá seus amigos, por exemplo, a usar um certo tipo de roupa.
e o seu pai vai aparecer com uma proibição. Ele irá se apresentar com uma proibição que você naquele momento não vai compreender. Existirão várias coisas, lugares que os seus amigos podem ir e o seu pai estará a proibir você ir àqueles lugares. Coisas que seus amigos são deixados consumir. Seus pais vão estar a proibir você consumir essas coisas. Expressões que os seus amigos usam, que na tentativa de você usar dentro de casa, seus pais hão de se encontrar ou vão te desafiar com uma proibição. E você vai pensar, mas por que eles são assim? Os meus amigos usam essas palavras. Os meus amigos usam essa roupa. Os meus amigos vão a esses lugares. E quando os pais estão a apresentar limitação, proibição, estão a aparentar ser chatos na sua vida, às vezes é porque eles ouviram uma voz que você ainda não ouviu. Às vezes é porque eles receberam uma instrução que você não recebeu. Mas aquela voz, aquela instrução é para o seu benefício e não para o benefício de seus pais. É para o seu chamado e não para o chamado de seus pais. É para o seu futuro e não para o futuro de seus pais. Aleluia! É muito importante que toda pessoa viva preparada, todo filho viva preparado para saber que os seus pais têm uma instrução e aquela instrução é para o seu benefício como filho. Aleluia! É para seu benefício como filho. Na verdade, todo filho sabe dizer que um pai, quando começa a observar o seu filho, ele verá que há limites que o filho está a passar e aqueles limites são proibidos para quem precisará ter um futuro brilhante no amanhã. Aleluia! Quantas coisas os filhos não olham nos seus pais a proibirem e começam a imaginar até chegar ao extremo de pensar que não, o meu pai não é um bom pai. Talvez o pai do meu amigo seja um bom pai. A minha mãe não é uma boa mãe. Talvez a mãe de minha amiga que seja uma boa mãe. A mãe de minha amiga não implica com a roupa que ela está a usar. A mãe de minha amiga até apoia que a minha amiga use essa saia. Até apoia que a minha amiga use essa calça. Até apoia que a minha amiga use este tipo de blusa. Até apoia que meu amigo faça esse tipo de corte. Mas os seus pais são diferentes porque eles estão a projetar um futuro diferente para você. O futuro que os pais da sua amiga ou do seu amigo estão a projetar não é igual ao futuro que os seus pais estão a projetar para você. Aleluia! Que o Espírito Santo esteja ajudando a vida de algum filho ao ouvir esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então os pais de Sansão, eles tinham uma instrução que ajudariam no sucesso de Sansão. Então, se você é um pai, qual é a instrução que você está a dar aos seus filhos? Quais são as coisas que você está a deixar o seu filho fazer, a deixar o seu filho falar, a deixar o seu filho aprender, a deixar o seu filho frequentar? Quais são os lugares que você deixa o seu filho frequentar? E o que é que esses lugares, o que é que essas palavras, o que é que esses hábitos, o que é que essa roupa tem ligação com o futuro dele? O que é que você acha que está a ensinar ou está a abrir como portas para o futuro do seu filho com as coisas que você tem deixado que ele possa fazer? Então fique sabendo como pai que todo pai tem uma instrução, deve ter uma instrução. Não estou a dizer que todo pai vai receber a visitação de um anjo, mas estou a dizer que todo pai devia ter a responsabilidade de parar, projetar alguma coisa boa para o seu filho. Olhar para o seu filho e dizer, para que o meu filho seja isto e aquilo, é importante que eu repare agora quais são as coisas que ele deve evitar, quais são as coisas que ele deve honrar, quais são as coisas que ele deve ter inclinação, quais são as coisas que ele deve priorizar, porque deste jeito você está a colocar fundamentos para o potencial, para a força que o seu filho vai precisar no futuro para cumprir com a sua missão. Aleluia! Louvado seja Deus! Espero que você esteja a ser ajudado. Espero que, como pai ou como filho, você esteja a pegar a sua porção no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que você esteja a pegar a sua porção. O próximo texto que nós vamos ler, para darmos continuidade com a nossa mensagem, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vou repetir. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Queridos irmãos, queridos filhos na fé,
querido amigo, você que acompanha agora, eu vou falar algo aqui que na sequência que é extremamente importante ser escutado por todo filho. Todo pai deve ter o privilégio de abrir a boca e falar bem sobre o seu filho. Todo pai deve ter o privilégio de abrir a boca e falar bem sobre o seu filho. O texto que nós lemos é uma história que aconteceu quando Jesus ele vai e é batizado. A Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz dos céus disse assim, que era a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Filho amado em quem me agrado. Através desse texto, eu gostaria de levar você a fazer a seguinte pergunta. Que tipo de filho é você? Amado, você é amado incondicionalmente pelos seus pais. Mas agora, a parte final desse texto diz em quem me agrado. Para agradar os pais, para agradar a sua família, já não é incondicional. O amor é incondicional, mas o agradar é condicional. É importante que você se pergunte, por que Deus disse isso sobre Jesus? Por que a voz do alto falou que Jesus era o filho amado em quem Deus se agradava? É simples, vamos olhar alguns detalhes sobre a vida de Jesus. 3 detalhes eu selecionei para a gente olhar. O primeiro detalhe é que ele crescia achando graça diante dos olhos dos homens, assim como diante dos olhos de Deus. Se você estudar na Bíblia, você vai encontrar, penso que no capítulo 2 de Lucas, a Bíblia fala que Jesus crescia achando graça diante dos homens e diante de Deus. O que quer dizer, não importa você ser um filho que somente as pessoas estão a te elogiar. Há elogios que nem sempre fazem muita diferença na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Um surumático normalmente é elogiado com os seus amigos surumáticos. Sim, você ouviu bem, é isso mesmo. Uma menina prostituta é elogiada pelas amigas prostitutas por como está a fazer a prostituição. O surumático é elogiado pelos seus amigos surumáticos pela maneira como ele consome a suruma. O menino bêbado, o jovem que aprende a beber, se bebe e não engrossa com muita facilidade, é elogiado pelos seus amigos como sendo algo bom. A minha questão é, ele pode sentir-se muito bem ao lado desses amigos. Agora, seu pai vai te elogiar com isso? E se o seu pai não te elogia com isso, será que o seu pai está errado? Ou o seu pai é o único que está contra você? Não! A realidade é esta. É preciso aprender que a sua vida deve decorrer em paralelo. Os seus pais já te agradarem de ti e a sociedade também a se agradar de si. Aleluia! Porque senão você vai pensar que os seus pais é que estão contra você. Não. O olho do seu pai é um olho posicionado na parte superior. Ele pode ver coisas que você ainda não viu. Coisas que você ainda não conseguiu contemplar. A limitação da sua visão pode não alcançar aquilo que os seus pais já estão a alcançar. Aleluia! E eu sei que o que eu estou a ministrar aqui dói na vida de alguns filhos. Mas se dói é porque Deus está falando consigo e Ele te ama. E Ele quer que você saia do dilema em que você se encontra. Deus os seus pais têm uma instrução para você. E essa instrução vai ajudar muito na sua vida. E você precisa pegar essa instrução. Aleluia. Que tipo de filho é você? Por que Deus disse, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado? A segunda coisa que a gente analisa na vida de Jesus é que Jesus se importava com a vontade do seu pai. Se importava com a vontade do seu pai. Se você olhar lá na cruz, Jesus pronunciou dizendo isso. Que olha, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas porém, seja feita a sua vontade e não a minha. Se você olhar, é uma passagem bíblica em que Jesus também fala que importa-lhe fazer a vontade do Pai. E há um certo dia em que Jesus foi desafiado por causa de fazer a obra em pleno sábado. Ele disse, o Pai não descansa. Se o Pai não descansa, o Filho também não deve descansar. Aleluia.
Então, Jesus deixava que fosse feita a vontade do Pai. Essa era uma das características dele. Quanto do que você tem feito como filho tem ligação com a vontade do seu pai. Não estou agora a querer dizer que o filho viverá 100% na nossa vida prática, na aplicação da nossa vida, viverá 100% a fazer o que o pai diz para fazer. Mas existe uma faixa etária em que é imperioso que você perceba que o que você está a fazer agrada ao seu pai ou não agrada. Porque de tudo que te agrada, dentre as coisas que te agradam, algumas delas podem conduzir-te ao erro, podem conduzir-te a um caminho errado, podem conduzir-te a um destino inapropriado. Então, que tipo de filho é você? Vamos ler mais um texto. Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Este texto é na história do filho pródigo. A Bíblia fala que este homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Os 2 filhos viviam na mesma casa. Os 2 filhos receberam a mesma educação. Os 2 filhos eram alimentados na mesma mesa. Os 2 filhos podiam ter os mesmos direitos diante de seus pais. Mas a Bíblia menciona que o mais novo vai ao seu pai e diz: eu quero a minha parte da herança. A Bíblia não menciona como ficou se sentindo o pai. Mas a Bíblia menciona que o pai repartiu a herança, a propriedade entre eles. Preste atenção que a Bíblia diz que repartiu entre eles. Quer dizer que o mais velho ficou com a parte dele, o mais novo ficou com a parte dele. A diferença é que o mais novo saiu de casa. O mais novo pegou a sua porção e a Bíblia diz que foi distante, foi para longe. Aleluia! O mais velho permaneceu em casa sabendo qual seria a sua porção. Para que a divisão fosse bem feita, eu acredito que o pai colocou os filhos sentados e disse: ok, mais novo, você pediu a sua parte. Então vamos dividir. Sua parte é esta, mais velho, sua parte é esta. E o pai olhou para eles. Então o mais novo pegou a parte dele, despediu-se e foi embora. O mais velho levantou daquele lugar e continuou a fazer o seu trabalho normalmente. Aleluia! Que tipo de filho é você? Será que você é um filho que aborta o seu próprio crescimento? Será que você é um filho que aborta o seu próprio crescimento? O mais novo que fez aqui era abortar o seu próprio crescimento. Achou que tinha crescido o suficiente. Achou que tinha capacidade de gerir as finanças o suficiente. Achou que tinha capacidade de poder ir e investir aquilo que foi dado. Mas a história prova o contrário. A história prova que ele não estava preparado para aquilo. Quantos filhos, quantas filhas não acham que os pais estão a pegar no seu pé? Quantos não acham que já são donos do seu próprio nariz? Quantos não acham que já entendem muito de vida? Quantos não acham que já estão preparados para o que der e vier? Mas a história lhes mostra que não estão preparados para coisa nenhuma. E enquanto tentarem experimentar, avançar na vida, começam a se encontrar em grandes desvantagens até ficar a lamentar que eu estava bem em casa dos meus pais. Quantas meninas não se casam antes do tempo e depois vão passar dificuldade no lar e começam a lamentar, começam a chorar, a dizer que eu quero voltar para casa dos meus pais. Eu estava bem lá, eu tinha comida lá, eu era respeitada lá, eu era cuidada lá, eu era tratada bem lá, eu era comprada roupa lá e não sabia de onde vinha aquele dinheiro para fazer aquelas coisas todas acontecerem. Mas quando aborta o crescimento, de repente começa a achar que já cresceu, aí sai e vai embora, vai se entregar na vida e começa a viver uma vida de lamentação. E algumas acabam se suicidando. Aleluia! Você vai a tempo de poder retificar isso. O filho pródigo, a Bíblia diz que
Ele perdeu, esbanjou tudo o que tinha. Começou a trabalhar até desejar se alimentar do excreto de porcos. Veja o que é isso, veja que dimensão é essa. Mas ele se lembrou e disse: meu pai, ele tem recursos. Até escravos dos meus pais têm uma vida melhor do que essa. Eu voltarei para ele e vou pedir a ele pelo menos para que eu seja um dos seus escravos. E a Bíblia diz que o pai o recebeu de volta e o tratou como filho. Aleluia. Então, que isso esteja a chamar a atenção a algum filho. Não aborte o crescimento que seus pais estão a tentar trazer para você. Não aborte o processo de instrução que seus pais estão a trazer para você. Vai chegar um momento próprio para você poder avançar na vida com todo o preparo. Algumas pessoas abortam esse crescimento mesmo estando em casa, quando eles param de ouvir, quando eles param de receber a instrução. Aleluia. O filho pródigo saiu dos cuidados dos pais, achando que ele estava preparado. O filho mais velho continuou em casa. Agora pensa como é que estava a economia do filho mais velho quando o filho mais novo voltou em casa. O seu irmão estava próspero, continuava usufruindo daquilo que havia de bom e do melhor. Mas o mais novo já havia esbanjado tudo. A questão que fica agora é, voltando para casa, voltou a ser tratado como filho, mas a porção que era dele, da herança, ele já tinha gastado. Aleluia. Cuidado nas caminhadas que você pensa que estará preparado. Cuidado que você pode gastar o que você tem de mais útil na sua vida. Cuidado você gastar aquilo que você tem de mais importante na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos para mais um texto bíblico. Espero que filhos estejam a receber instrução nesta rica manhã. Aleluia. Espero que os filhos estejam a receber instrução. Diz também a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 a 25. Gênesis, capítulo 9, versículo 20 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Se você tem uma Bíblia a acompanhar, sublinhe dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 12 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, escuta bem e sublinha isso, escravo de escravos será para seus irmãos. Aleluia. Que tipo de filho você é? A Bíblia está nos contar aqui um episódio que aconteceu em casa de Noé. Quando a Bíblia fala que aconteceu na história de Noé, em casa de Noé, eu disse para sublinharmos que a Bíblia menciona muito bem, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. O que quer dizer? Não podemos assumir ser algo acidental. Ele estava dentro da sua tenda. E depois que ele se embriaga, a Bíblia diz que o seu filho, caçula, o mais novo, ele vai e entra dentro da tenda do pai. Vamos começar questionando ali. Se eles viviam e cada um tinha uma tenda, vamos ter essa ideologia de que cada um tinha uma tenda. O que é que ele estava fazendo na tenda do pai? A Bíblia fala que o filho caçula, o filho mais novo, ele entra na tenda do pai e ele vê a nudez do pai. E ele sai e vai espalhar essa informação. Vai dizer aos seus amigos a respeito da nudez do pai. O pai ficou desonrado com essa atitude.
E a Bíblia diz que os outros filhos, os dois filhos, que é o Sem e Jafé, eles saem e pegam em algo, entram de costas, levantam até os seus ombros e cobrem o pai. A Bíblia diz que quando o pai acordou, o pai disse, ou o pai mencionou uma maldição contra Cã e contra toda a sua geração. Ele diz, maldito seja Cã, ou maldito seja Canaã. Escravo de escravos será dos seus irmãos. O que quer dizer? As nossas atitudes diante dos nossos pais podem produzir uma maldição contra a nossa vida. Que tipo de filho você é? Primeiro falei do filho que aborta seu próprio crescimento. Agora estamos a falar de um filho que não conhece os seus limites. Que tipo de filho é você? Aleluia! Este é um filho que não conhece os seus limites. Não sabe dizer até onde ele é permitido, até onde ele pode fazer, até onde ele pode falar, até onde ele pode agir em relação ao seu pai. Se a entrada dele na tenda do pai foi acidental, então ele devia rapidamente sair e simplesmente se calar. Mas nós entendemos pela Bíblia que o que esse filho fez, ele saiu e produziu vergonha para a vida de seu pai. E ele contou isso aos seus irmãos. E os seus irmãos tomaram uma atitude diferente. Esta mesma atitude podia ter sido tomada pelo irmão mais novo. Então, que tipo de irmão é você? É o irmão que toma a atitude certa? Ou é o irmão que observa os seus irmãos a tomarem a atitude certa? Será que você é um daqueles irmãos que em casa, quando os pais estão a falar, você é o irmão que não vai aceitar? Você é o filho que não vai concordar? Você é o filho que não vai seguir a orientação? Ou você é um daqueles filhos que sabe pegar na capa e ir cobrir a nudez do pai? Aleluia! Cobrir a nudez também tem a ver com a vergonha, a reputação dos nossos pais. Seja um filho que sabe cobrir a nudez do seu pai. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos continuar e para terminar nós vamos ler um texto que está também em Gênesis, no capítulo 37, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus filhos, ou quando os seus irmãos, viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aleluia! Estamos aqui a falar dos filhos de Jacó e aqui nós achamos ele sendo identificado de Israel. Entendemos que é após a luta com o anjo. Então, aqui há uma mensagem, há um recado muito importante que eu quero compartilhar para os pais. A Bíblia diz que José era mais amado. José era o filho mais gostado. Amém? Era mais gostado. Quando a expressão mais gostado entra nesse versículo, quer dizer, havia um privilégio exclusivo para José que os outros não tinham. E a Bíblia menciona que para ele havia sido feito uma túnica longa. Vamos chamar de uma túnica especial. Uma túnica que não era para qualquer. Se chamam de túnica longa, então os irmãos tinham outras túnicas, que não eram tão longas como a de José. Mas veja qual foi a consequência dos pais tomarem a atitude de fazer uma túnica diferente para este filho. A Bíblia diz que quando os irmãos se aperceberam, quando os irmãos viram que o pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho, eles odiaram em José. Pais, vamos prestar atenção que se você tem 2 filhos, você entra num desafio. A partir do momento que você tem um segundo filho, você entra no desafio de trazer um equilíbrio no amor para com os seus filhos. Porque a partir do momento em que um dos filhos sentir menos amado, menos gostado, você vai estar a levantar uma intriga entre eles. Aleluia! A Bíblia diz que quando os outros filhos se aperceberam que Israel amava mais a José, eles começaram a odiar José e não falavam com José amigavelmente. Pensa no nosso cotidiano. Como é que alguém
pode falar amigavelmente, como é que alguém pode falar de uma forma não amigável? Aleluia. Pensa em um irmão de José. A ver José cometeu um erro. Não havia conversa. Era porrada na hora. Não é o que a Bíblia diz, mas eu estou a tentar conjecturar aqui. Pensa em José a falhar em algum aspecto em casa. Não havia alguém entre os irmãos que podia falar com ele de forma suave. Podia falar com ele de forma amigável. Porque dentro deles, todas as atitudes dos irmãos estavam definidas na base da comparação do relacionamento que eles tinham com seus pais. Então não deixe os seus filhos gerarem uma guerra desde crianças por causa da atitude que você toma. Você como pai, você como mãe, você pode muito bem definir, você pode muito bem ajudar os seus filhos a crescerem num ambiente bom, num ambiente amigável, num ambiente de amor, num ambiente de interação boa entre eles. Como? Tratando eles da mesma maneira, ajudando eles a compreenderem que você ama eles todos, que você gosta deles todos. Aleluia! Não faça túnicas longas só para um filho ou só para uma filha. Trate todos eles ou todas elas de mesma maneira, porque isso vai ajudar no crescimento dos seus filhos. Quando você começar a mostrar mais inclinação, mais prioridade para um certo filho, isso vai levantar intrigas na casa, porque a família que Deus criou não é uma família para viver desse jeito. Aleluia! Se existe alguém que devia saber apoiar o seu irmão, é o seu próprio irmão. Aleluia! Um filho deve contar com o apoio de seus irmãos. Veja que por causa dessa intriga, os irmãos arquitetaram matar José. Arquitetaram vender José. Arquitetaram tirar José dentro do território que o pai podia lhe alcançar. Então não deixe que entre os seus filhos também exista este coração, onde um grupo de filhos está a pensar mal de um dos seus filhos por causa de como você trata apenas a ele. Trate a eles por igual. Se é para fazer algo, faça para eles por igual. Isso vai ajudar eles a crescerem numa vida de amor, numa vida de irmandade, que vai se propagar até o futuro. Aleluia! Porque se você não fizer isso, no dia em que você não estiver por perto, esses filhos vão se tratar de maneiras muito diferentes e em algum momento um dos filhos, aquele que era visto como mais gostado, vai ter alguma desvantagem quando o pai não estiver por perto. É por isso que, a partir do momento em que não estava por perto José, ou não estava por perto o pai de José, Israel, você vai perceber que os filhos lhe viram, os outros filhos lhe viram e planificaram fazer o mal na vida de José. Não deixe que isso venha acontecer. Se Deus te abençoar e você ter muitos filhos, ore continuamente para Deus te dar sabedoria. Sabedoria para você conseguir educá-los de forma equilibrada, de forma específica a ajudar a eles a caminharem, ajudar eles a andarem de forma unida. Porque se os pais presentes ajudarem os seus filhos a crescerem unidos, no dia em que os pais estiverem ausentes, a união não irá se desfazer. Aleluia! Escreva isso no seu coração. Se na presença dos pais os filhos forem criados para crescerem unidos, no dia em que os pais não estiverem em vida, esses filhos nunca vão se desligar. Não há contenda que vai lhes desligar. Não há desentendimento que vai lhes desligar. Porque eles pegarão de padrão aquilo que os pais lhes ensinaram. Mas a partir do momento que um pai for causador da divisão, for causador da separação, for causador da intriga, quando os filhos crescerem, é muito provável que eles venham a desenvolver, venham multiplicar aquilo que eles viram a acontecer na presença dos pais. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, se você é pai, esta parte é para você. Você precisa evitar túnicas longas para um filho só. Você precisa evitar bom tratamento para um filho só. Um dia eu vou falar sobre o comportamento de José e para você compreender por que o pai lhe tratava desse jeito. Mas ele causou algo, embora nós vejamos que essa venda
embora nós vejamos que essa intriga contribuiu para que José pudesse chegar ao seu destino, deixa eu te dizer que não é necessário, em todos os casos, haver intriga para você chegar ao seu destino. Não é necessário que todos entrem em intriga para chegar ao seu destino. Há destinos que podem ser chegados de forma muito linda. Há destinos que podem ser chegados caminhando de uma forma tranquila, bastando que haja sabedoria em todos que estão envolvidos para te levar a esse destino. Aleluia! A família criada por Deus é uma família em que os filhos têm instrução da parte do pai. A instrução da parte do pai ajuda esse filho a poder se conectar ao seu destino. E enquanto o pai estiver a dar a instrução, em algum momento pode parecer que o pai está sendo chato. Em algum momento pode parecer que o pai está pesado demais sobre a vida do filho. Mas foi assim com Sansão, para que não passasse navalha sobre a cabeça dele. Ele podia ver os amigos a passar navalha. Ele podia ver os amigos a trocarem de corte. Mas ele não podia fazer nada. Porque aquilo tinha uma ligação com o futuro dele. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Nós olhamos como filho. Você pode ver os seus amigos já usufruindo de algumas coisas que os seus pais estão a dizer, não te metas nisso. E futuramente você vai poder chegar e ver que, na verdade, aqueles teus amigos que na infância, na juventude, tinham a liberdade de fazer tudo, agora estão com proibição de fazer muita coisa, por causa daquilo que eles fizeram lá atrás. E você, as limitações e as proibições que você teve lá atrás, abriram acessos para a sua vida atual, aquilo que era o seu futuro lá atrás. Aleluia! E se você olhar também, a família criada por Deus, os filhos devem saber que tipo de filho você é. Você é um filho que agrada aos seus pais? O seu pai teria o privilégio de abrir a boca para falar de você e falar algo bom? A Bíblia fala que Jesus, no dia em que foi batizado, os céus se abriram. O seu pai lá nos céus abriu a voz e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Que você, como filho, o seu dia a dia, seja um dia a dia digno de fazer os seus pais poderem dizer isso para você. Poderem falar sobre você para algumas pessoas e dizendo, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho em quem eu me agrado. E também, família criada por Deus, os filhos devem saber que tipo de filhos são. Se são filhos que abortam o seu crescimento, filhos que querem correr para a vida de uma maneira despreparada, filhos que dizem, eu sou dono do meu próprio nariz, filhos que mal sabem o que é vida e já querem partir para viver aquilo que apenas olharam os outros fazendo, mas não conhecem aquilo que é a base, aquilo que é a essência do que as pessoas estão a fazer. E por causa de abortar o crescimento, há muitas gravidezes indesejadas, há muitos lares formados de maneira imprópria e antes do tempo, e isso tem produzido um destino e um futuro desagradável para as pessoas participantes nisso. Tudo porque abortaram o seu próprio crescimento. Em algum momento, o seu pai pode ter dito, ainda é cedo para isso, meu filho. Ainda é cedo para isso, minha filha. Mas você achou que porque o seu amigo, porque a sua amiga já está fazendo isso, então o seu pai é quem está atrasado e você já está pronto para fazer isso. E quando começar a fazer, aí você percebe que você estava errado. E você estava errado. Mas você vê que já é tarde demais e já não há como recuar. Há coisas que nós fazemos na vida que deixam marcas, deixam cicatrizes, que são inevitáveis e são impossíveis de apagar. Então, se você é filho, saiba que família criada por Deus, os filhos não abortam o crescimento. Os filhos esperam para aprender com os seus pais e os seus pais têm o prazer de ensinar os seus filhos. Aleluia! Uma família criada por Deus, os filhos também sabem que devem ser filhos que entendem os seus limites. Não invada a nudez do seu pai. Não invada a tenda do seu pai. Aquilo que é de direito e responsabilidade do seu pai, deixa com seu pai. Cumpra o seu papel de filho e cubra a nudez dos seus pais. A família criada por Deus, também é importante que os pais saibam. Os pais precisam saber que os filhos devem ser criados com um equilíbrio e com um certo tipo de igualdade. Quando há diferenças na criação dos filhos, produz uma briga que será difícil de ser paralisada.
E principalmente na ausência do pai, os filhos irão replicar essa briga até que eles não estejam mais em vida. Mas quando o pai, estando vivo, gera esse ambiente de amor, gera esse ambiente de união, gera esse ambiente de viver em unanimidade, quando o pai estiver ausente, os filhos vão continuar com essa união. Os filhos vão continuar com essa cooperação. E essa família, o nome dessa família, jamais se apagará. Aleluia! Este é um breve resumo da mensagem que Deus colocou no meu coração sobre este tema, família criada por Deus, parte 4. Espero que isso tenha ajudado a esta família que está reunida agora, que tenha ajudado a essa família que está neste momento a me acompanhar e que essa bênção possa jorrar sobre a sua casa, possa irrigar a sua família e a sua família comece a se colocar, cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte. Deus lá nos céus será glorificado ao olhar para a terra e ver a família que Ele criou a viver exatamente como Ele desejou, exatamente como Ele planificou, exatamente como a sua palavra retrata. Aleluia! Espero que isso tenha te ajudado. Deus abençoe a sua vida e queremos orar para podermos encerrar este momento.